Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Mais uma noite estamos aqui, meus irmãos, pela graça do Senhor, para louvarmos e agradecermos o santo nome do nosso Deus e mais um momento para meditarmos na palavra do Senhor, porque a própria palavra nos relata, irmão, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos, irmão, estar com o nosso coração voltado a Deus, possamos estar sensível à voz do Senhor para escutarmos quanto o Senhor fala conosco, para que não venhamos confundir a voz do Senhor com a voz da nossa cabeça, com o nosso achismo, e nem também nos enganarmos pelo desejo do nosso coração. Porque sabemos, meus irmãos, que o coração do homem é enganoso. O coração do homem que anda segundo a vontade do teu coração, do próprio coração, é enganoso. O coração do homem que anda com o coração voltado para o nosso Pai, já em retidão, em quebrantado, aí não, meus irmãos, aí Deus coloca no nosso coração as mensagens, o discernimento, Deus fala conosco no nosso coração. Mas que não venhamos esquecer de que Deus sonda e esquadrinha os nossos corações, que possamos estar com corações limpos para receber uma mensagem do Pai. Que não venhamos nos apoiar no nosso conhecimento e nem nos desejos dos nossos corações, porque esse tal sim é enganoso. A nossa meditação, meus irmãos, dessa noite vamos passear um pouco pela Bíblia, mas vai ficar em Salmos 51, né? Que a mensagem que veio ao meu coração hoje é sobre limpar o nosso coração, é entender a vontade de Deus, do coração de Deus, diretamente para os nossos corações, e que possamos estar com o coração limpo, meus irmãos. Porque aquele que é limpo de coração consegue entender, consegue discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, consegue ouvir a voz do Senhor. Então que nós possamos nos limpar todos os dias, meus irmãos, porque temos pecado, o pecado nos cerca. E na palavra está escrito que aquele que fala que não tem pecado, esse tal é mentiroso. Então que todos os dias nós venhamos meditar, que nem eu falo, cada dia uma porção, um pequeno período, para grande crescimento espiritual. Que nós venhamos desenvolver, né, esse atributo de entendermos a palavra, de fazermos a leitura, de consagrarmos o nosso coração, porque sabemos que Deus esquadrinha o nosso coração, Ele sonda os nossos corações, e temos que estar perante Deus com o nosso coração limpo, para que Ele possa mandar o Espírito Santo dEle para habitar em nós, porque como sabemos, o Espírito Santo é santo, então que viemos nos santificar, nos limpar, não só colocar veste em cima da sujeira, mas que viemos realmente limpar, ficar nossas vestes alvas, brancas como a neve. Então, a meditação, Salmo 50, meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Salmo 50, eu separei o versículo 9 e 10. Assim fala a palavra. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Espírito inabalável, espírito reto. Meus irmãos, que essa palavra ela é penetrante, porque aqui nós sabemos que Deus Ele é perdoador, Ele perdoa os nossos pecados. Quando nós nos inclinamos, quando nós falamos, quando nós nomeamos, colocamos no altar de Deus nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, para nos limpar, para nos redimir e para nos transformar através do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que está escrito na palavra. E tudo que está na palavra, meus irmãos, é verdade. Foi inspiração do Espírito Santo para nossas vidas aqui nessa terra. Nosso propósito é entendermos a palavra, é nos inclinarmos para o nosso Deus e entender que Ele é o único Deus capaz de perdoar os nossos pecados e criar em nós um coração puro. Porque esse coração puro necessitamos, meus irmãos, para agradarmos a Deus, para conseguirmos entender as coisas do nosso Pai. E outra passagem também, meus irmãos, outra coisa que sabemos, meus irmãos, que as iniquidades, a iniquidade é como se fossem umas coisas perversas, coisas erradas, o pecado. E a iniquidade na Bíblia também é apontada como as pessoas que pecam, que continuam, sabe que é pecado, continua pecando e não tem mais vergonha, não esconde mais o pecado, que continua pecando por consciência, com consciência, sabendo que é pecado e mesmo assim repete o pecado. Isso é iniquidade, isso é perverso diante dos olhos de Deus. Então que nós venhamos entregar nossas iniquidades, o nosso pecado na mão de Deus, que Ele é o único capaz de perdoar o nosso pecado, que viemos pedir a Deus, Senhor, crie em mim um coração inabalável, crie em mim um coração, né, reto, renove em mim um coração inabalável, puro, e renove em mim o Teu Espírito Santo. Nós viemos pedir, meus irmãos, porque sabemos que o clamor de um coração quebrantado, Deus, Ele não rejeita.
Deus, Ele abençoa. Deus quer o nosso coração voltado com o espírito em verdade para Ele. Até porque na palavra também nos relata, né? Que Deus procura verdadeiros adoradores. E adoradores não é somente aqueles que louvam, não é só os levitas, não é só os cantores gospel, não é somente aqueles que louvam, mas é aqueles verdadeiros adoradores, é o que adora Deus em espírito e em verdade. É o que adora o nosso Pai, com o coração voltado diretamente somente para o nosso Pai. Porque nós sabemos que o coração simboliza o amor. O coração é o nosso órgão que pulsa, né? O sangue, que rega todo o nosso corpo com sangue, mas no sentido figurado, o nosso coração é onde habita o amor. E aquele amor que Deus nos deu, né? Que Deus nos amou primeiro. E se lermos a Bíblia, tudo se resume ao amor. O amor do Pai pela criação, o amor do Pai pelo Filho, o amor ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para a nossa salvação. Então tudo se resume ao amor, tudo se resume a esse coração limpo. Porque um coração limpo consegue entender o amor do Pai. Um coração limpo consegue voltar para o amor do Pai, o nosso primeiro amor. Um coração limpo consegue escutar a voz do Pai, não confunde. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Então também lá em 1 Coríntios 13, tem a passagem que eu gosto muito, que sempre que eu tenho oportunidade nas igrejas eu falo sobre essa passagem, que fala sobre o amor, sobre tudo que podemos, tudo que fazemos, tudo que pregamos, tudo que fazemos com sacrifícios ou com graças, né? Se fizemos caridade, nada disso importa se não tiver amor. De nada vale o que você fala, o que você faz, se não tiver o verdadeiro amor. Esse amor do Cristo, esse amor de Jesus Cristo que vem nos ensinar. É um amor diferente, um amor diferenciado. E também, meus irmãos, em Romanos 8, fala mais um pouquinho sobre o coração, sobre o nosso coração voltado para Deus. Está escrito aqui na palavra Romanos 8, versículo 27 e 28. Olha como é que fala a palavra do Pai para nós, para a nossa meditação. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito intercede por nós. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. E quem conhece o nosso coração, quem examina o nosso coração e sabe a intenção do nosso coração, é o nosso Deus eterno. Né? E o 28 fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam, meus irmãos, para o bem daqueles que amam, porque quem ama respeita, quem ama obedece, quem ama está inclinado a aprender mais, quem ama tem obediência, tem temor a Deus. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Nós sabemos também, meus irmãos, que todo mundo, todos nós, todos os filhos de Deus, temos nossos chamados. A Bíblia própria fala, né, que um é chamado para pastores, outro para evangelista, outro para profetisa, outro para cantor, outro para professor, né? Tem vários chamados. E todos somos um chamado que engloba todo mundo, sermos discípulos de Deus. Então cada pessoa tem seu chamado. Alguns chamados específicos, alguns chamados que abrangem todo mundo, como fazer o discipulado, falar sobre Deus, sermos discípulos de Deus. Então esse chamado que engloba todos os cristãos, todos os evangélicos e todos aqueles que procuram viver em retidão com a palavra de Deus, sendo obediente, ter esse amor fervente no coração, esse amor verdadeiro. Que não venhamos, meus irmãos, nos apegar ao desejo do nosso coração, quando o nosso coração não está limpo pelo Espírito Santo de Deus, que não venhamos nos confundir com as nossas vontades, que não venhamos confundir a vozes na nossa mente, muitos pensamentos intrusos que vêm para nos distrair, para nos confundir, que não venhamos, porque a própria palavra nos relata que Deus não é Deus de confusão. O que vier de Deus para você fazer vai te trazer paz. O que vier de Deus não tem confusão, não tem dúvida. É calmo, é tranquilo. Tem aquela paz que excede qualquer entendimento humano. A paz de Deus possa repousar na nossa mente, que a paz de Deus possa nos alcançar, que essa paz de Deus possa entrar em nosso coração, limpar, tirar todas as mágoas, porque um coração que contém mágoa, raiva, inveja, esse coração não está limpo, esse coração não agrada a Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus é um Deus todo-poderoso, que Ele quer o nosso amor, que volte o nosso primeiro amor, que é o próprio amor dEle, que nós sentimos esse amor no nosso coração, meus irmãos. Então essa fica a nossa meditação, meus irmãos, na noite de hoje, que venhamos limpar os nossos corações, venhamos pedir a Deus que crie em nós, ó Deus, um coração puro e renove o Espírito Santo dEle, puro em nós, né? Crie em nós um coração novo,
para que nós possamos sentir a glória do nosso Pai manifestada em nossas vidas. Porque o amor tudo pode, tudo suporta, tudo enfrenta. O amor de Deus nos quer perto dele, que possamos unir o nosso coração com os desejos do coração do nosso Pai, para que possamos ser bem-aventurados, meus irmãos. Então essa é a nossa meditação. Peço que o Espírito Santo de Deus, nosso Deus amado, nosso Criador, seja nosso companheiro, seja nosso consolador, que limpe nosso coração, que limpe nossa mente, que faça a morada dele em nós. Peço que o Senhor Deus abençoe cada irmão meu, abençoando a mente, limpando o coração, dando estrutura, criando em nós um coração puro, novo, com um espírito inabalável, e que a graça de Deus esteja conosco, todos os dias da nossa vida. É o que eu clamo, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigada, meus irmãos, pela companhia. Quem puder, compartilhe e curta o vídeo para que possamos louvar e possamos meditar todo dia um pouco sobre a palavra do Pai. Amém?